está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e a notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou em sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o que restaure de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busque ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito indignou-se, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Albana e Farpas, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra, dê um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Disse: perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor, o teu servo. E disse-lhe: vai em paz. E foi-se dele uma pequena distância. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te coloco na tua presença, Senhor Deus, para que eu seja, Pai, usado por ti, para que o Senhor venha, Senhor Deus, usar-me, Senhor Deus, para falar, Senhor Deus, desses corações, ó Pai, falando ao meu coração também, em primeiro lugar, Senhor Deus, para que eu venha, Senhor Deus, ter entendimento e sabedoria da sua palavra, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, levar, Senhor Deus, o seu entendimento, levar, Senhor Deus, a sua paz e a esperança, ó Pai, com convicção em ti, Senhor Deus, humildade, Senhor Deus, e respeito, ó Pai, porque você é digno, poderoso e tremendo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, decreta sobre mim, Senhor Deus, o teu poder e a tua autoridade, ó Pai, para falar em teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Esse texto que a gente acabamos de ler aqui, ele fala sobre um homem leproso, mas porém um homem de muitas posses, de muitas responsabilidades, um homem que possuía seu domínio, seu respeito, as suas honras, era bem conhecido, tinha o seu rei
um crédito muito grande com o seu rei. Só que esse homem, ele tinha um problema, a sua lepra. O que ocorre com a gente, muitas vezes com as pessoas hoje, a gente tem poder, tem status, temos muitas vezes a confiança das pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, que buscam nosso entendimento, que buscam a nossa sabedoria, mas mesmo assim a gente às vezes se sente um pouco aflito, um pouco constrangido, mediante alguma coisa, algum ato que a gente não consegue, às vezes até mesmo definir. Passamos por dificuldades, não representamos, às vezes nos mostramos fortes, nos mostramos impotentes, e era essa situação muitas vezes de Naamã, com seu poder, com sua autoridade, com as suas guerras. Era um homem que a palavra declara que ele era um servo de Deus, assim, ele era reconhecido por Deus, porque Deus o abençoara, ajudando ele a livrar os sírios da sua guerra, da mão de outras guerras. Então, Naamã tinha sua convicção de que ele era abençoado, que ele tinha seus status, mas porém ele era um homem que não era feliz. Quantas vezes, ou em muitas das nossas situações, a gente passa por essa situação? Temos coisas, temos posses, adquirimos aquilo que almejamos, buscamos às vezes tremendamente, Deus nos dá, concede, mas a gente volta a estar naquela tristeza, naquela profunda agonia, às vezes cansado, deprimido. Estamos sendo abençoados constantemente, Deus está fazendo, Deus está mostrando, mas a gente ainda continua fraco, continua para dentro, não conseguimos nos mostrar toda aquela euforia, não diria euforia, mas aquela vontade de expressar o quanto Deus tem nos feito. E a gente tem que se livrar disso. Essa seria a nossa lepra espiritual, muitas vezes na nossa vida. Passamos por alto e baixo, é quando essa lepra nos ataca e faz com que a gente fique deprimido na frente das pessoas, diante de Deus. Mas Naamã conseguiu fazer isso, conseguiu se recuperar, conseguiu se repor dessa situação e conseguiu desfrutar de todas essas bênçãos que o Senhor colocou na mão dele, de todos esses cargos, de todas essas coisas que ele tinha. Mas como ele fez isso? Primeiro, que a gente está vivendo aqui, esqueci de falar, esse é o mês de que nós estamos usando, o mês que a gente vai usufruir e desfrutar na presença de Deus. Só que para isso a gente tem que olhar para a palavra e ver alguns requisitos que a palavra de Deus nos impõe. A gente não pode chegar simplesmente na presença de Deus: Deus, eu ouvi falar que o Senhor abençoa, eu ouvi dizer que o Senhor faz, me falaram que o Senhor curou, me falaram que o Senhor abençoou, que o Senhor abriu portas. Nós não podemos chegar diante de Deus, na presença dEle, e dizer simplesmente isso. Nós temos propósito de Deus, nós temos obrigações, temos regras na presença de Deus. Ele pode até chegar e abençoar de imediato você para mostrar o poder dEle, mostrar a grandeza dEle, mas uma pessoa que vai conviver, que vai alinhar com Deus, que vai querer ser chamado de filhos de Deus, essa pessoa vai ter um propósito de Deus estabelecido na vida dele. Não é o propósito dele estabelecido no Deus, mas é o propósito de Deus estabelecido na vida dele, amém? Então, a partir do verso 2, a gente vê aqui que, a partir do versos 2 ao verso 5: e saíram as tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei a carta ao rei de Israel. Duas coisas que eu noto nesse texto. Primeira parte, a parte em que a menina fala. Quando você fala de Deus, como é que você fala? Você tem convicção no que você está dizendo, nesse Deus que você serve? Veja bem o poder que essa menina usou. Ela simplesmente usou a palavra, mas com autoridade e poder. Ela moveu uma senhora, moveu um oficial da guarda e moveu um rei com a sua palavra, dizendo do Deus que ela serve. Esse é um ponto muito importante. Como é que você se apresenta na presença de Deus? Acabamos de cantar um hino: quero ser usado, quero me apresentar. Como é que você quer ser usado na presença de Deus? Na sua calmaria, no seu sossego, na sua comodidade? É assim que você quer usar? Não, ela era escrava, serva, dentro de uma terra estranha, aonde existia um outro Deus. Ela ousou: meu Deus, o profeta do meu Deus sararia a lepra do meu Senhor. Esse é um dos propósitos. O outro lado desse mesmo texto, eu vejo que Naamã, um chefe da guarda, um cara que representava, um cara de status, nome e renome, a mesma coisa que o pastor falou dizer aqui agora, mas teve a humildade, teve a dignidade
de reconhecer quando uma pessoa de Deus falou na presença dele. Não interessa quem está falando para você, se é um cara de nome, se é um cara de renome, interessa se ele traz a mensagem de Deus para você, a mensagem viva e eficaz para a tua vida. Você tem que olhar para ele, não é o diácono Marcelo, não é o colaborador, ou aquele que não é nem colaborador que está falando, quem está falando é Deus que está usando e está enviando ele. E Naamã reconheceu essa pessoa, reconheceu a autoridade dela, reconheceu com convicção e foi buscar essa cura, essa libertação nesse Deus, através do que? De uma humildade de um grande chefe de um exército e através de uma autoridade e poder que estava na vida de uma senhora, de uma escrava, de uma menina. Amém? Quantas vezes nós desprezamos então os testemunhos dessas pessoas? Quantas vezes os chefes, os patrões desprezam o nosso testemunho, desprezam o nosso respeito, desprezam a nossa autoridade de Jesus quando você vai falar? Quantas vezes você tenta impor que está certo, que está errado e eles desprezam? Você tem que insistir, você tem que ser perseverante, você tem que estar nessa presença de Deus e levar essa presença de Deus aonde quer que você ande. É difícil, não é fácil. Você acha que de repente as outras pessoas não quiseram também confundir a cabeça dessa moça, não quiseram tirar ela do seu propósito? Mesmo assim ela estava lá e ela falou. Podia ter rolado a cabeça dela, pois ela estava numa terra estranha. Muitas vezes nós estamos em terra estranha. O seu trabalho é uma terra estranha, no lugar onde você anda, num metro é terra estranha, mas é ali que você tem que dar o teu testemunho. Já foi pregado aqui, é muito fácil ser crente aqui dentro, é muito fácil usar uma gravata azul aqui dentro. Quer ver você usar uma gravata azul e falar do nome do Senhor, aonde o diabo está dominando, aonde o diabo está com total opressão, botando na mente das pessoas, falando tudo ao contrário, mostrando tudo ao contrário. É ali que a gente tem que manifestar. Mas outra coisa muito importante, quantas vezes nós mesmos cristãos negligenciamos a palavra que sai do altar, mesmo de um pastor, mesmo de uma palavra de louvor, mesmo de uma palavra de uma pessoa que não tem cargo, que simplesmente vem dar um testemunho. É uma palavra de Deus, ele está falando uma grande coisa que Deus fez na vida dele, está falando de um ato. Muitas vezes o testemunho, a gente vira as costas, a gente conversa, a gente sai. É hora da gente ter postura nisso, é a palavra de Deus que sai. A partir do momento que Deus colocou aqui em cima, Ele coloca para ter honra e autoridade, e a gente aí embaixo, a gente tem que ter esse respeito pelos que vêm falar da palavra de Deus, porque é o mensageiro de Deus. Amém? Em 1 Coríntios 1 do 27 ao 29 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas que vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar os que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. O que Deus quer dizer nesse texto a respeito dessa menina? Que Ele escolheu uma pessoa simples e humilde para levar a palavra. Ele não está precisando de pessoas com conhecimento, com sabedoria, com inteligência. Ele está precisando de pessoas que reconheçam o seu poder, a sua autoridade e que façam a sua obra, que leve simplesmente a honra e glória dele, que não tem interesse em próprio em crescimento, não tem interesse próprio em manifestar a sua sabedoria, mas simplesmente o poder de Deus. Amém? Naamã foi um homem, ele foi em busca de ajuda. Quando nós estamos enfrentando algum problema sério na nossa vida, especialmente doenças incuráveis, falta de dinheiro, cada um tem o seu problema. É difícil falar, o que é fácil para mim muitas vezes é uma coisa mais difícil para o outro. Cada um acha a sua dificuldade no momento que está, e às vezes hoje, o que eu vivo hoje é uma dificuldade simples, mas daqui a um ano, dois, uma semana, duas, aquele mesmo problema ele se torna difícil, se torna constrangível para mim. E aí chega aquele momento que eu digo, não dá mais, não tenho mais condição, não tenho mais por onde ir. É um diagnóstico de um médico, você tem que ver, é um diagnóstico de um médico, ou se for uma conta bancária, um extrato bancário, você tem que ver que isso simplesmente é uma questão do ponto de vista humano, não é de um ponto de vista de um Deus que a gente serve, de um Deus todo-poderoso. E foi isso que Naamã viu. Ele não viu a sua lepra no ponto de vista dos curandeiros da época, dos médicos da época. Ele viu a sua lepra no ponto de vista de um Deus ao qual tinham falado para ele, que curava e que livrava ele dessa situação. Certo? E Naamã então ele foi buscar, ele foi atrás disso, foi e conseguiu. A palavra do Senhor nos diz assim, Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje Deus está perto aqui, hoje Ele está na tua presença, hoje Ele veio aqui simplesmente para ver e trazer a resolução do seu problema, seja ele qual for. Basta você ter esse espírito de humildade que Naamã teve, esse espírito de se colocar, se reconhecer a pessoa pela qual ele teve.
Eu sei que muitas vezes a gente é arrogante, mas para frente a gente vai ver que Naamã também, em um ponto da situação aqui, ele foi também prepotente e arrogante. Às vezes fala, mas eu nessa situação hoje eu não posso. Não, a gente tem que ser humilde, a gente tem que estar sempre perseverando essa humildade, porque é só com a humildade que a gente consegue chegar na presença do Filho e daí então ao Pai. Amém? Em Hebreus 4,16 diz assim também: cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achamos graça, a fim de que sermos socorridos no momento oportuno. É nessa busca que Naamã foi, é nessa busca que você também tem que ir. Você vai chegar ao trono da graça, você vem diante do altar, você vem em busca do propósito de Deus para a sua vida. Então, em tempo oportuno você é abençoado, em tempo oportuno você é socorrido, em tempo oportuno Deus estende a sua misericórdia até você. Amém? E o texto ainda nos continua dizendo, a partir do verso 5, a segunda parte diz assim: e foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. O que eu vejo aqui que Naamã fez? É esse ponto de que a gente ia chegar à arrogância de Naamã. Ele leva aqui, ele está levando o seu ouro e a sua prata, isso representa as riquezas pessoais dele. Ele está chegando com a sua autoridade: eu sou rico, tenho estatuto, tenho mérito. Se você chegar assim na presença de Deus, você não vai conseguir. Deus não está querendo saber o que você tem, o que você pode doar, o que você pode entregar aqui. Deus quer saber do teu coração o que está passando, a humildade que está dentro dele, o quebrantamento desse coração. Trouxe também aqui 10 mudas de roupas finíssimas, né? Isso simboliza o bom gosto de Naamã, um homem de qualidade, que escolhe umas roupas finas, que se veste bem, que se representa bem diante das pessoas, que pode estar na presença de autoridade, mas não é essa autoridade que Deus quer. A única autoridade que prevalece aqui é a autoridade de Deus na sua vida. Mas uma coisa que não pode te trazer nessa presença, que não pode trazer você na presença de Deus, é essa arrogância. Você não pode chegar aqui porque você está bem vestido, que você tem uma aquisição melhor do que muitas pessoas. Você não vai ser aceitado por Jesus por causa disso. É a humildade que você tem que ter no teu coração, que vai trazer a Jesus estar na tua presença, que vai fazer Ele se inclinar para você e dizer que você é o Filho amado, você é aquele que Ele persevera. Amém? Ele trouxe também uma carta de recomendação. O que é uma carta de recomendação quando você leva um currículo, você leva alguma coisa? Ele veio para dizer assim que ele tinha prestígio diante do rei, que ele era reconhecido, que o rei estabelecia um propósito na vida dele, que era servir o rei, mas que também o tinha do teu lado como um homem de confiança. Como você só vai ter essa confiança, você só vai poder entregar essa carta para Deus se realmente você estiver na presença dele. Não é simplesmente chegar aqui: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço N coisas. Deus não está interessado no que você adquiriu nessa vida, nesse mundo aqui material, nesse mundo carnal. Deus quer saber a carta que você tem de recomendação no mundo espiritual. Como é que ela anda, como é que ela está escrita, como é que está colocada ali os seus quesitos de louvor e adoração a Deus nessa carta. É isso que interessa para Deus. Amém? E no texto ainda continua dizendo, a partir do verso 11 e 12, que porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia, por-se-ia em pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e passara a sua mão sobre o lugar e restaurara o leproso. Muitas vezes a gente vem na presença de Deus, chegamos aqui de peito estufado, cheio de querer, achamos que podemos muito, queremos que as honras sejam dadas a nós, queremos ser glorificados no lugar de Deus, não queremos fazer o trabalho, mas queremos que o trabalho seja feito para a gente, queremos simplesmente ter honras e méritos divinas aqui. Lá tem o poder divino, lá eles vão ter que colocar em mim também essa honra e esse mérito. Naamã chegou achando isso lá, mas Deus é sábio e resolveu quebrar esse orgulho de Naamã. Ao invés dele mandar o profeta aqui falar com ele, ele manda simplesmente um mensageiro. Ele achou que ele ia chegar diante do profeta com todo aquele ouro, com a prata, aquelas vestes, ia se manifestar dizendo: olha, está aqui o servo do rei da Síria, você trata ele bem, porque ele tem aqui, faz as melhores
condecorações para ele aqui, traz tudo que ele merece, tudo que tem aqui dentro da casa do Senhor aqui em Israel e serve ele. Muitas vezes a gente chegamos assim na frente de Deus, nós chegamos diante dele, achando que temos direito, que temos que exigir coisas dele. Nós não temos mérito nenhum. Isso Deus fez com Naamã e faz muitas vezes com a gente, simplesmente para quebrar nosso ego e mostrar que tudo que nos é dado é simplesmente porque Ele quer, que nós não temos mérito, não temos honra nenhuma perante Ele. Amém? E o que eu vejo mais aqui nesse texto foi o seguinte, que muitas vezes nós nos impressionamos com as nossas riquezas pessoais, que muitas palavras elaboradas, que muitas coisas manifestam dentro da própria igreja, que muitas palavras bonitas de entendimento humano, elas tocam profundamente o coração, só que elas não levam a nada. Elas simplesmente, quando a gente sai, essas palavras desaparecem, elas não têm uma prática a partir delas, e isso morre, isso não floresce, isso não dá fruto. A palavra do Senhor diz que a gente tem que dar frutos que permaneçam. Essa palavra do Senhor tem que sair direto do trono do Senhor, para vir impactar os corações, para fazer realmente a obra de Deus, certo? Essa é a palavra que foi usada para Naamã. Essa palavra do profeta botou ele para baixo, botou ele no lugar onde ele devia estar. Por mais que ele tinha todas essas coisas, ele era um homem infeliz, porque o que predominava nele era o orgulho dele, que não levava nada, era o status dele, que não trazia nada para ele, era a honra dele, que só serviam para as pessoas que serviam aquele Deus ao qual ele se inclinava, e Deus quebrou tudo isso. A palavra do Senhor diz assim em Mateus 23:12: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Deus, em Tiago 4:6, diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Amém? A parte que eu vejo o seguinte aqui dessa palavra nos diz a partir do verso 15, 5:15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Veja a diferença antes. Antes ele se apresenta e quer o quê? Ele quer que venha ser condecorado, ele quer um tapete vermelho, ele quer uma situação que o exalte, e daí então impõe uma mão nele, faça um ritual, e assim ele é abençoado. Mas aí Deus faz ele tomar o seu banho. Ele vai tomar o seu banho nas águas barrentas do Rio Jordão. Lá ele queria tomar um banho nas águas mais puras que ele tinha na terra dele, mas Deus não, é aqui na minha terra que você está, as coisas funcionam do meu jeito, na minha condição, não é você que impõe, mas sou eu que imponho. Aí Deus faz um quebrantamento na vida dele e ele reconhece. Agora ele volta, amém. Agora ele volta ao profeta, mas não como aquele homem arrogante e prepotente. Agora ele vem com um cara humilhado, cabisbaixo, não querendo agora comprar o profeta, mas agora ele vem querendo abençoar. Ele vem querendo entregar a sua posse de coração, porque houve uma transformação nesse homem. A água aqui que Deus purifica, o pastor já pregou aqui, são 7 vezes, porque 7 é o número da perfeição. Deus deu 7 banhos nele até ele se tornar puro e limpo, para daí estar na frente do profeta. Não foi nem da frente de Deus, foi na frente do profeta. Aí que Deus coloca o seu poder e autoridade. Você sabe como é que você tem que se apresentar na presença de um profeta, na presença de um homem de Deus, porque muitas vezes levantamos falso contra um homem de Deus, contra um homem. É assim quando você se levanta, é assim que Deus faz com você. Ele vai fazer você tomar 10 banhos para se purificar, para você voltar a estar na presença e honrar esse profeta, que Deus colocou na tua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Outra coisa que eu vejo aqui também, só que o profeta, mesmo assim o texto diz que o profeta não aceitou as bênçãos. Você pode se perguntar por quê? Por que ele não quis as bênçãos, não quis o que ele trouxe ali naquele momento? Que um profeta de Deus, ele não está em nenhum lugar para se aproveitar da situação das pessoas. Um verdadeiro homem de Deus não vai aceitar coisas de você na hora da sua dificuldade, na hora da sua situação difícil. Um verdadeiro homem de Deus, ele vai aceitar quando Deus fala para ele que é para aceitar.
E esse homem foi tocado por Deus, que não era isso que Deus queria que ele pegasse. Ele não estava ali para ser vendido, e Deus não estava vendendo uma cura ou uma libertação da carne. Deus estava ali para fazer algo maior. E se Deus tivesse aceito aquela proposta naquele momento, esse homem se viraria depois e dizia: eu comprei a minha cura, eu comprei a situação que eu estou hoje. Esse não é o propósito de Deus. Você não adianta se apresentar com coisas na frente do altar de Deus, não adianta se apresentar com propostas, que isso são propostas indecentes. Deus não vai aceitar isso, Deus não vai te livrar. Deus quer o quebrantamento do seu coração. Foi nesse momento aqui que esse homem chega quebrantado, então ele recebe a palavra de Deus, recebe o conforto, e aí sim ele está pronto para pegar e receber e desfrutar das bênçãos que Deus tinha dado para ele há muito tempo atrás. Muitas vezes nós temos pessoas aqui com bênçãos, você olha para a vida da pessoa e fala assim: poxa vida, como é que pode aquela pessoa andar naquela tristeza, naquela amargura, mas sustenta um rancor, sustenta uma mágoa, sustenta um ódio dentro do coração, vive falando mal da vida dos outros, achando que é melhor que os outros, nunca está preparado para nada, sempre está mal disposto para a obra de Deus. É por isso que a pessoa anda nessa agonia e não consegue desfrutar das bênçãos do Senhor. Você tem que tirar isso de lado, essas coisas não fazem parte do reino de Deus. Dizemos aqui mesmo: venha o teu reino, Senhor, em mim. Como é que o reino do Senhor manifesta em um coração cheio dessas coisas, cheio de pecaminosidade, cheio de avareza, cheio de tristeza? Quando eu tenho um Deus que é alegria, quando a alegria dele é a minha força, como é que eu posso se apresentar para ele triste? Como é que eu posso se apresentar a ele cabisbaixo? Amém? O que mais eu diria aqui? Vamos seguir a palavra. E assim, a outra parte que Naamã diz aqui também, a partir do verso 17, ele pede um pouco dessa terra para levar para sua casa, para levar para a sua terra. O que é aqui? Isso é simplesmente um modo como ele representa a sua humildade, o seu respeito. A partir dessa terra ele quer ter um cantinho da terra do Deus de Israel, para orar e para engrandecer o seu nome lá. Quando você vem aqui na igreja, você tem que levar um pouquinho do que você recebe, mesmo que seja o mínimo possível, para levar e glorificar o nome de Deus, para levar e perseverar na palavra. Ele fez essa questão: eu vou lá no altar do Senhor, eu vou lá na presença do profeta, mas já que ele não quer aceitar minhas bênçãos, eu quero levar essa bênção para minha casa, eu quero levar esse pedaço de terra para fazer a obra, para mostrar quem eu sirvo agora, para quem eu estou fazendo a obra. Amém? E Deus também fala sobre adoração. Esse homem passa de um momento que ele chega de ser adorado para adorar a Deus. No momento em que ele chega e ele quer toda a glória para ele. Agora, nesse momento, ele já está se preocupando em voltar para a sua terra. E onde é que ele vai adorar? Ele já não quer adorar aquelas terras estranhas com deuses estranhos. Ele quer uma terra pura para ele colocar seus pés, para ele colocar seus joelhos, para louvar. Esse homem já caiu dentro dele o Espírito Santo, já houve uma conversão dele. Não há o que você possa dizer mais dele. Agora ele está fixado em Deus para fazer a obra de Deus e louvar a Deus. Amém? Ainda continuando no capítulo 5, no versículo 18 e 19, diz assim: nisso perdoe o Senhor teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar. Rimom era um deus da terra dos sírios. E ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor teu servo. E ele disse-lhe: vai em paz. Você veja que transformação tão grande aqui. É o primeiro conflito que um cidadão acaba de ter de uma conversão. Muitas vezes você chega para um cristão: se converteu, eu converti, pega o fone de ouvido dele, a mesma música mundana. Você pega onde é que ele vai? No mesmo café e no mesmo bar, na mesma situação, na mesma prostituição, na mesma avareza. O homem acabou de ser convertido, acabou de receber a palavra, ele já vem o primeiro conflito na mente dele. É como o pastor mesmo diz aqui sempre: como que você vai viver na mesma situação, como você vai estar na mesma posição se você recebeu o poder, se você está com Jesus do teu lado e você não tem uma mudança, não tem uma transformação, continua estagnado, hoje eu recebi o poder, nossa, o que eu faço com isso agora? Esse homem já se manifestou aqui toda aquela: o que eu vou fazer agora? Já pedindo perdão antecipadamente de um erro que ele ia cometer, porque na realidade isso era uma regra que ele tinha, isso era parte do seu serviço. Ele tinha um senhor, lá tinha um Deus, ele seguia esse requisito toda vez que o seu rei entrava na presença desse Deus Rimom,
ele tinha que pegar e se curvar também junto com ele. Era a prática, era o seu ofício que estava ali. Ele era o homem o braço direito do rei, e o rei não ia trocar ele, ou ele ia pedir para o rei colocar outro. Teria que ser ele, mas o seu coração já temia a ira de Deus, já temia perder o amor de Deus, temia todas as obras de Deus na vida dele. Por quê? Como é que eu faço agora? Agora eu sou um servo de Deus, agora eu tenho que representar esse Deus, agora eu estou indo para uma terra estranha, e como é que eu vou fazer lá? Muitos de nós nem se preocupamos com isso, entramos palavras por palavras, saímos e entramos novamente. No meu trabalho entro na mesma posição, na igreja até mesmo, acabou a palavra, eu já saio de uma palavra, já estou naquela mesma postura de antigamente. Nós vemos a palavra quando Paulo exorta Pedro, Pedro, né, pastor? Quando ele está naquela situação, está com os gentios, se torna gentio, está com os cristãos, são cristãos. O cara não leva uma transformação, não leva uma mudança. Nós temos que ter uma posição diante de Deus. Através dessa posição que eu tomo diante de Deus, é que me concede o direito de desfrutar das bênçãos do Senhor. Como é que eu vou viver e desfrutar das bênçãos de Deus? Chegar aqui, olha, é tempo de desfrutar, é tempo agora de usufruir. Usufruir do quê? A palavra me diz que eu colho o que eu planto. E o que eu estou plantando? O que eu estou plantando na minha vida? O que eu estou levando para as pessoas e para mim mesmo? É isso que eu vou colher. Se eu não me apresento dignamente na presença de Deus, eu não vou colher dignidade. Se eu não me apresento com santidade na presença de Deus, eu não vou colher santidade. Não queira você chegar e uma pessoa te trate com santidade se você chega com ela toda arrogante, com a boca suja. Não vai ter como você fazer isso, não vai ter como você receber isso. Amém? E quanto agora me esqueci, desculpa. Tá, e quanto a essa nossa experiência com Deus, o que a gente tem feito então? Nós simplesmente vamos continuar nessa mesma posição, vamos continuar entrando e saindo com o mesmo propósito, na mesma leviandade, tratando a palavra de Deus, ou vamos buscar uma mudança, vamos buscar crescer mais na palavra, vamos buscar mais de Deus, mais dessa autoridade? Hoje a palavra nos diz, hoje o hino que nós cantamos aqui, nós fomos escolhidos para fazer isso. Nós temos que levar as boas novas, temos que levar a liberdade aos cativos, nós temos que profetizar sobre as pessoas, nós temos que abençoar elas, mas no entanto nós estamos simplesmente vindo à casa do Senhor e estagnados, sem uma mudança, sem uma transformação. Em Colossenses 3, do 5 a 10 diz assim: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quanto vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, da palavra torpe de vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? O que esses versículos nos revelam? Que nós já estamos revestidos e vestidos do novo homem que é a imagem e a semelhança de Deus. Como que eu estou revestido desse novo homem se eu continuo praticando coisas do velho homem? Como que eu me relembro? Como eu ainda desejo, como eu ainda anseio dessas coisas do velho homem? Isso é um momento para reflexão. Você tem que pensar nessas coisas. Eu queria que você colocasse de pé. Uma palavra que eu gosto muito também é a palavra que a gente encontra em Lucas 19, 5. Ali Zaqueu, Jesus chega diante dele e diz que vai pousar em sua casa. Zaqueu desce, se ajoelha e levanta, já devolvendo tudo que ele tinha roubado, querendo abençoar as pessoas. Essa é uma mudança, essa é uma transformação que nós ansiamos na vida das pessoas hoje, e na nossa também. Muitas vezes a gente chega diante de Deus, falamos coisas, só que nós não mudamos. Deus nos promete coisas e não nos entrega porque nós não temos mudança, nós não levamos essa palavra a sério. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te peço agora, Senhor Deus, que o Senhor toque em nossos corações, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, encher, Senhor Deus, com essa palavra, que ela venha falar realmente aos corações, ó Pai, que venhamos, Senhor Deus, de apresentar diante de Ti, ó Pai, como verdadeiros servos, ó Pai, que não chegamos aqui, ó Pai, com prepotência e arrogância, mas venhamos, ó Pai, fazer a Sua obra, ó Pai, de acordo com a Sua vontade, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, esclarecer, Senhor Deus, tudo diante de Ti, que não levamos, ó Pai, nada escondido, ó Pai, tentando, ó Pai, enganar os Seus profetas, a Sua palavra, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, nos apresente
apresentamos, ó Pai, puro e dignos, aprovados, ó Pai, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero que o Senhor toque, Senhor Deus, nesses corações, ó Pai, que o Senhor venha falar realmente, ó Pai, do que foi manifesto aqui, Senhor Deus, na Tua palavra, que eles venham, Senhor Deus, entender, Senhor Deus, que nenhum mal venha tirar essa palavra, Senhor Deus, de sua memória, de seu entendimento, ó Pai, que isso fique, Senhor Deus, glorificado em Ti, Senhor Deus, através deles, ó Pai, que eles levem, Senhor Deus, esse entendimento, a sua sabedoria, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que não haja nenhum mal, Senhor Deus, sobre a vida deles, ó Pai, que impeça, Senhor Deus, essa palavra de fluir, ó Pai, em seus corações, em suas mentes, ó Pai, que Tu, Senhor Deus, seja com eles, ó Pai, a cada instante, a cada momento, ó Pai, fazendo com que esse servo, Senhor Deus, amante, Senhor Deus, que ele também, Senhor Deus, ele se inclinou assim, eles venham se inclinar também diante de Ti, Senhor Deus, que eles venham, Senhor Deus, buscar a palavra, que eles venham entender, Senhor Deus, das suas afazeres, das suas obrigações, ó Pai, que nada, Senhor Deus, venha tirar, Senhor Deus, da Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu decreto que esses corações, ó Pai, hoje se curvam, ó Pai, diante da Tua presença, que fazem, Senhor, da Sua obra, ó Pai, que venham, Senhor Deus, com humildade, ó Pai, fazer, Senhor Deus, a sua obra, os seus afazeres, ó Pai, que não venha, Senhor Deus, ficar se escorando, ó Pai, através da preguiça, através da incerteza, através de injúrias, ó Pai, mas venha, Senhor Deus, fielmente a Ti, Senhor Deus, com um coração puro e quebrantado, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu Te agradeço, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus, amém, amém, Pai. Olha aqui, amém, meus irmãos. Sabe que daqui a pouco nós vamos começar o nosso 24 horas com Deus? Amém, meus irmãos? Alguém entendeu o que eu disse aqui ou não? Vocês estão animados hoje, vocês não querem ter mesmo ter um encontro com Deus, né? Acho que... Que hora que vai começar? É à meia-noite? Começa ou antes? É às 10, né? Tudo bem, então vamos fazer o seguinte... Cadê minha cantora, minha tocadora aqui? Vem cá, pastora, me ajude aqui. Então vamos tirar nossos dízimos e ofertas, que daqui a pouco nós vamos ter uma reunião só com as pessoas que vão participar. Ok, irmãos? Ok? Hoje haverá um rompimento aqui, sim ou não? Também creio. Antes de você ofertar, levante sua mão, você que vai ofertar, você que tem um dinheiro, uma oferta, o dízimo para entregar. Os que não tem, levante sua mão e oferte seu coração a Deus. Eu estou ofertando o meu coração hoje. Estou ofertando a minha alma, estou ofertando a minha mente para a tua glória. Aleluia. Aleluia. Continue orando. A Deus, aceite a minha oferta. Senhor Deus, eu não sei quantas pessoas vão ofertar nesse culto. Mas uma coisa eu sei, Senhor. Meu coração está ofertado diante do Senhor. Sou teu e tudo que é meu pertence ao Senhor. Peço que o Senhor abençoe os irmãos que vão ofertar e que o Senhor multiplique, Senhor, porque o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. Nós queremos ofertar, Senhor Deus, com poder, com autoridade. Não sei quantas pessoas que vão ofertar, mas aqueles que querem ofertar o seu coração, que eles venham, Senhor Deus, e coloquem sobre o gasofilácio o seu coração. Que Deus te abençoe. Eu quero mergulhar nos rios do Espírito, andar na direção do sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei. Se você tem seu dízimo, sua oferta, traga. Cada vez mais fundo eu mergulharei, e aquilo que se fez eterno em mim florescerá. E a terra assim, seca em mim se faz manancial, e os poços e os vales dentro do meu coração, cheios das rivas, para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios
passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper. Não há como impedir. Levante suas mãos, diga: hoje é dia de romper. Não cante apenas, profetize. Eu recebo a unção de Deus. Hoje é dia de romper. Eu recebo A unção de Deus. unção de Deus. Oh, aleluia. Olha aqui para mim, escute. A pastora Emanuele vai dar o aviso agora, pastora. Nós já estamos terminando, irmão. Preste atenção no que eu vou te dizer. Irmãos, a igreja vai passar por algumas mudanças, porque nós estamos em uma nova etapa. Nós vamos mudar muitas coisas aqui, inclusive os cultos que nós teremos aqui serão mudados. Essa escala de outubro vai ser completamente mudada para os obreiros, e domingo nós vamos apresentar as mudanças para a igreja, amém, irmãos? Então, essa mudança vai ser referida tanto para cá como para o Monte da Caparica. Sim, porque nós vamos começar a ter um outro tipo de trabalho mais efetivo na igreja, que é fora. Nós vamos sair dessas 4 paredes e vamos para fora, amém? Então, Deus falou que vai levantar mais obreiros. Amém. Deus falou que vai levantar mais cantores, mais pregadores. Deus falou. Então, se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, nós vamos trabalhar, amém, irmãos? Pastor. Não se assente, porque eu serei breve. Eu queria apresentar para vocês um projeto novo do Ministério Casa de Arão, porque nós já estávamos orando ao Senhor e vendo as necessidades dos nossos missionários na igreja. Por que eles são missionários? Porque eles têm uma missão. Eles se entregaram completamente para esta obra. E aí, o que acontece? Nós estávamos refletindo sobre essa situação e nós vimos que em muitos lugares por aí, muitas vezes nem tem missionários, muitas vezes não ajuda também na missão internacional. E tem oferta de missão. E o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor tocou em nosso coração, nos deu um projeto e eu queria apresentar para você. Esse será o nosso envelope de missão. Nós queríamos trabalhar com essa oferta de missão diretamente para abençoar os irmãos que moram aqui na igreja. Nós depois vamos estar mostrando para os irmãos onde que está sendo usado o seu dinheiro. E o que acontece? Nós queremos fazer ele fixo como o nosso envelope de dízimo. Então ele vai ser personalizado. Aqueles que sentem no coração, que tem desejo, que sempre quis abençoar, que sempre foi ofertante de missão, que sempre teve missão no coração, porque às vezes você não pode ir, às vezes você não pode se dar para a obra do Senhor, mas você ajudando, talvez você esteja fazendo muito mais. Então, aqueles que podem se dar para a obra do Senhor estão se dando. Então, cabe a nós ajudá-los, amém? Então, você que sente desejo, vontade, eu gosto de ser um ofertante de missão, eu quero ser um ofertante de missão, você vai me procurar, você vai me dar seu nome e nós vamos fazer o seu envelope. Como que vai funcionar a oferta? E eu termino aqui. A oferta vai funcionar da seguinte maneira. Eu gostaria de pedir que não fosse uma oferta de 1 euro, 2 euros, 5 euros. Nós queríamos pôr um patamar de base para que a gente possa trabalhar. Então esse patamar de base seria 10 euros. Não seria oferta a menos de 10 euros. E aqueles que puderem sentirem no coração podem ofertar mais. Irmãos, nós temos interesse que essa oferta seja frequente. Então, mais vale você dar 10 euros 1 ou 2 vezes no mês do que você dar uma vez só e nunca mais dar. A gente precisa que seja sempre. Ainda que você fale assim, talvez eu não possa muito, mas 10 euros por mês eu posso dar. Então nós todos os dias vamos falar assim, traga seus dízimos, suas ofertas, sua oferta de missão, porque às vezes pessoas recebem em momentos diferentes. Se você puder dar mais do que uma vez, glória a Deus. Se você só puder apenas uma vez, glória a Deus também. O importante é você colaborar com essa obra, amém?
Meus irmãos, então os irmãos que vão participar agora das 24 horas com Deus, por favor, se assente aqui, a gente só tem uma pequena ministração para passar para os irmãos, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Nós vemos. Deus abençoe, meus irmãos.